Glória a Deus. Bom dia, embaixada. Quantos já foram abençoados essa manhã? Há uma presença poderosa de Deus nesse lugar, amém? Glória a Deus. Deus está aqui. Nós vamos começar hoje uma jornada. Essa série, a experiência da cruz, eu acho que é o terceiro ano que nós fazemos essa série, sempre antecedendo a Páscoa, e para mim sempre é muito forte falar destes temas que envolvem a crucificação de Cristo, porque a crucificação de Cristo foi o momento mais importante de toda a existência da humanidade. Ali se decidiu tudo. Ali foi o momento mais decisivo de todo o universo e de toda a criação. Naquele momento, poderia-se tomar um caminho completamente diferente ao que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus tomou a decisão, não segundo o desejo da sua alma, mas ele toma a decisão segundo a vontade do seu Pai. Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E por obediência, ele entrega a sua vida, e por essa decisão correta, por essa decisão sábia, então, é possível nós estarmos hoje aqui, é possível nós termos esperança, é possível nós termos vitória, é possível, tudo isso que nós pregamos, é possível nós vivermos isto, é possível nós crermos, é possível nós sermos curados, é possível nós sermos salvos, é possível nós sermos resgatados, é possível, tudo se tornou possível por causa da sua decisão. E isso não só influenciou todas as gerações depois dele, depois deste momento da sua crucificação e ressurreição, mas também influenciou todas as gerações antes dele. Não diz respeito só aos que nasceram depois da crucificação e ressurreição, mas diz respeito a todos os que nasceram antes da crucificação e ressurreição, inclusive a Adão e a Eva. Adão e Eva só têm esperança de salvação porque Jesus veio milhares de anos depois e cumpriu a vontade do Pai. Nós vamos ver lá em Hebreus, quando fala a respeito da galeria da fé, que muitos creram sem ver o cumprimento da promessa. Qual era o cumprimento da promessa? A vinda do Salvador, a manifestação do Filho de Deus, a obra da cruz. Mas creram na obra da cruz mesmo antes de acontecer. Existem dois tipos de gente no mundo: os que creram antes de acontecer e os que creram depois que aconteceu. Nós somos do time que crê depois que aconteceu. Mas há milhares e milhares de pessoas que viveram antes da crucificação, que creram na vinda do Salvador, antes da chegada, da manifestação do Emanuel, do Deus conosco, do nascimento de Jesus, do caminhar de Jesus entre os homens, da sua crucificação e da sua ressurreição. E todos aqueles que creram antes e que creram depois foram influenciados pela mesma obra, a obra da cruz. Estão comigo aqui? Então esse é o momento mais importante, porque se não houvesse esse time,
esta obra, este momento, todas as obras dos profetas anteriores, todas os conceitos, todos os princípios anteriores e tudo o que nós vivemos posterior não teria valor algum. Só existe valor em tudo o que nós cremos por causa deste assunto, a crucificação e a ressurreição do Filho de Deus. Por isso, para mim, é tão importante este tempo de entendermos o que significa a crucificação e a ressurreição de Cristo. Por isso é tão importante que cada cristão, cada servo de Deus, cada homem e cada mulher que um dia decidiu entregar a sua vida a Jesus e o recebeu como seu Senhor e seu Salvador e decidiu servi-lo como seu único e suficiente Deus, entenda e tenha o discernimento claro o que foi essa obra, do que foi a dimensão dessa obra e o que significa essa obra para a sua vida pessoal. E quando eu falo isto, eu tenho a plena convicção que nós não vamos conseguir ter todo o entendimento na dimensão que eu entendo que precisamos ter somente com o conhecimento histórico do que aconteceu. Somente ouvindo os historiadores, ou somente vendo os filmes que foram inspirados nos historiadores, ou até mesmo olhando para a Bíblia com um olhar de saber o que aconteceu, vendo os fatos somente do que aconteceu. A crucificação e a ressurreição de Jesus, ela não é somente um fato histórico, não é somente algo que aconteceu, como, por exemplo, nós abrirmos o jornal e olharmos um fato que aconteceu em Miami, no dia de ontem, ou em Nova York, na semana passada, ou no Brasil, olha, os aviões bateram na torre, bateram na Torre Sul, depois bateram olha só, e bateu em tal lugar, e a gente tem o conhecimento do que aconteceu. Nós podemos ter o conhecimento detalhado do que aconteceu na crucificação. Isto não é suficiente. Nós precisamos ter algo que eu chamo de uma revelação espiritual do que aconteceu. Nós precisamos ter uma experiência espiritual com o que aconteceu naquele momento. É quase que, não é isto, mas quase que, como se nós pudéssemos ser transportados no tempo e tivéssemos sido colocados naquele momento e fôssemos espectadores daquele momento, e não só como espectadores daquele momento, mas tivéssemos uma visão espiritual aberta e o Espírito de Deus nos revelando espiritualmente todas as implicações do que estaria acontecendo, não só em Jerusalém, mas nos céus, e na terra, e debaixo da terra. É o que eu chamo de a experiência da cruz. E nessa jornada de 3 domingos, hoje mais 2 domingos, 3 reuniões que nós vamos ter, a minha oração é que nós venhamos a buscar isto. É que você possa dizer: Senhor, não estou entendendo muito bem o que o pastor está querendo passar, não, mas eu acho que eu quero esse negócio aí.
Se é bom, eu quero. Se é do Senhor, eu quero ter essa experiência aí. Se o Senhor quer me dar essa experiência, se o Senhor quer me acordar na madrugada, se o Senhor quer me abrir os olhos espirituais, se o Senhor quer rasgar um véu espiritual na minha mente, para que eu tenha um impacto espiritual maior com respeito à experiência da cruz, faz isso comigo. Essa tem que ser a sua oração durante essas 3 semanas, porque nós precisamos ter a experiência da cruz. O cristão que tem a experiência da cruz nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. A nossa natureza muda. Algo muda dentro da gente por completo. Quando você entrou aqui na igreja, não sei se você conseguiu observar, nós fizemos ali uma mini exposição, a qual nós já fazemos também há 3 anos, onde nós separamos 3 elementos, né, que foram usados simbolicamente, claro, mas que lá foram usados realmente na crucificação. Talvez você passou rápido e não viu, mas na saída você pode contemplar. E esses 3 elementos está ali os cravos, os pregos, e ali está os pregos exatamente do tamanho dos pregos que eram usados pelos romanos e provavelmente foram usados em Jesus. Ali está a coroa de espinhos, que também é da mesma qualidade das árvores que tinham em Jerusalém naquela época, e provavelmente era aquele tipo de árvore. Nós compramos também, para que você tenha uma noção, que foram feitas pelos soldados romanos, enquanto ele estava sendo surrado, flagelado, quando ele estava sendo torturado naquela noite pelos soldados romanos, e colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, e zombavam, dizendo que ele era um rei. E também está ali uma amostra de um chicote, mas na verdade não é chicote. Nós vamos entender que o nome que era usado exatamente para esse tipo de tortura que antecedia a crucificação era flagrum, que vinha de flagelo, que dava o nome de flagelar, que era um chicote, tipo um chicote, mas um pouco mais curto. E aqui está, né, a foto exatamente do que está ali na frente. Esse aqui é exatamente o que nós temos ali, né? Mas antes de nós entrarmos, eu quero dizer que na palavra, nesses 3 domingos eu vou falar sobre esses 3 elementos e outras coisas mais. Porque existem algumas revelações nisso que foi usado na crucificação. E nós vamos terminar na quarta reunião, no 4º domingo, já vai ser o nosso culto de ceia, de Páscoa. E esse ano, nós vamos fazer algo totalmente diferente. Nós vamos fazer o nosso culto de Páscoa às 5 horas da manhã. E vamos chamar esse culto de o culto da ressurreição. Porque foi exatamente antes do nascer do sol, que o Senhor Jesus ressuscitou, quando foram visitando ali, Maria visitando o túmulo, achou o túmulo vazio. Porque procura entre os mortos aquele que vivo está. E nós vamos profeticamente, porque na verdade a Páscoa para nós é a ressurreição. Para nós é a vitória, está na ressurreição. E vai ser exatamente no horário. Ah, pastor, mas eu vou ter que acordar às 4 da manhã. Problema é seu. Quiser ficar dormindo, fica. Se quiser ficar dormindo, fica. Você tem um ano inteiro para ficar dormindo. Pastor, mas vai vir um pouquinho de gente, não importa. Vai vir os valentes.
Vai vir os que quiserem vir. Nós vamos estar às 5 da manhã, antes de amanhecer o sol, adorando ao Senhor, e vamos estar declarando que Ele ressuscitou. E a Páscoa esse ano, no culto da ressurreição, vai tomar um significado totalmente amplificado para o seu coração, para a vida dos... Mas e os meus filhos? Traz eles dormindo, traz eles arrastados, mas vai dormir, dorme na cadeira, mas vai entender que Ele ressuscitou, e vai lembrar, olha, minha mãe, eu lembro que ela era doida, porque tinha um dia que nós saíamos dormindo de casa, e eles gritavam que Ele ressuscitou, e eles choravam, mas eu lembro que Deus estava lá. São experiências que você vai dar para o seu filho, que ele não vai esquecer, e experiências que vão ajudar muito mais do que outras. Então, este ano, nós vamos fazer o primeiro culto da ressurreição, aqui nos Estados Unidos, na Embaixada Church. Que horas vai ser? 5 horas. Nós começamos a adorar a Deus nesse lugar, vamos cear, vamos fazer aqui, vamos ter o cordeiro, vamos ter as ervas amargas, vamos ter os pães asmos, exatamente como foi no Egito, porque há uma simbologia da Páscoa do Egito, com o que Jesus fez no Novo Testamento, há toda uma ligação nisto. Vamos ver o que significava o cordeiro lá no Egito, o que significava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que eram os pães sem fermento, o que significa no Novo Testamento, o que eram as ervas amargas. Nós vamos comer o cordeiro, nós vamos comer profeticamente aqui, todo mundo vai comer, que estiver aqui. Vamos comer dos pães asmos, vamos comer das ervas amargas, e vamos declarar que Ele ressuscitou, e vivo está, e reina para sempre. Amém? Então, se prepara aí, vamos começar essa série, 3 domingos, e na Páscoa, e 10 horas da manhã, pastor, 10 horas da manhã nós estamos dormindo. Quem quiser, né? Se não, quando tiver emenda, já vai limpar a garagem, faz o que você quiser no domingo. Mas 5 nós vamos estar aqui, no culto da ressurreição. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, diz assim, a partir do versículo 1: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um do que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga, tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores, repita, e as nossas dores, levou sobre si. Amém. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um
se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E ele verá o fruto penoso do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele será levada sobre si. Portanto, porque isto eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Amém? Isaías, ele traz essa revelação, essa palavra profética, centenas de anos antes da crucificação de Jesus. E sempre que eu leio essa palavra e vejo Isaías falando dessa profecia, eu penso que houve muitos profetas, Jeremias, Ezequiel. Deus usou a boca desses profetas para falar de muitas coisas com respeito ao futuro. Mas aprove a Deus a dar a Isaías o privilégio. Eu vejo isso como um privilégio de profetizar o evento mais importante de todos os eventos do universo e de todos os tempos. É como se nós pensássemos no Brasil e na Rede Globo de televisão lá, né? E dissesse assim, final da Copa do Mundo, quem é que é o narrador? Como é que é o narrador famoso lá? O Galvão Bueno, né? A Rede Globo tem vários narradores, mas o jogo principal tem que ser o Galvão Bueno, porque ele é o mais importante. É como se a reportagem principal, a televisão dá para o repórter principal. É como se o papel principal de um filme vai dar para o artista mais renomado. É como se fosse um privilégio que você dá para alguém. Aí eu penso, por que Deus deu a Isaías o privilégio de trazer a profecia mais importante de todas as profecias já proferidas? E não só a profecia, nós vamos ver que ele teve uma experiência com a crucificação antes mesmo dela acontecer. Aí nós vamos ver que
houve na vida de Isaías algo diferente. Ele já era chamado como profeta, ele já era profeta, e lá no capítulo 5 de Isaías diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e quando eu o vi, eu disse, ai de mim, que sou um homem pecador, um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Para um pouquinho, preste atenção. Eu não estou falando de um bêbado que estava dizendo que eu sou um falador de besteira. Eu não estava falando de um contador de piada indecente que dizia, eu conto piadas indecentes. Quem estava falando isso era um profeta. Imagina um profeta dizendo, ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios. Eu vejo que Isaías, apesar do seu chamado, ele tinha um coração apto ao quebrantamento e ao arrependimento, porque quando ele tem um encontro com o Senhor, ele vê a santidade de Deus espelha nele uma debilidade, que apesar de ser um homem com chamado, ele ainda entendia que ele precisaria de ser santificado pelo Senhor. E ele não esconde isto de Deus. Ele confessa isso a Deus, fala, Senhor, eu não sirvo para a obra. Eu não sirvo para ser um profeta, na dimensão que o Senhor quer. Ai de mim! E naquela hora em que ele rasga o coração, que ele se expõe diante da santidade de Deus, a Bíblia diz lá, aí no capítulo 5, e eu estou fazendo essa introdução para mostrar que as grandes revelações não são para os grandes teólogos, mas as grandes revelações da palavra são para aqueles que rasgam o seu coração, são para aqueles que são sinceros diante de Deus, mesmo com as suas debilidades. E aí, um anjo vem e tira uma brasa viva do altar, e vem até ele, toca nos seus lábios, e queima os seus lábios com uma brasa viva, e santifica os seus lábios. Ele recebe uma unção, ele recebe um toque da parte de Deus nos seus lábios. E eu penso que ali, naquele momento, Deus o autoriza a profetizar a profecia mais importante de todas. Só porque... E chega esse momento em que ele começa a ser usado, e chega um momento em que Deus dá a ele a experiência da cruz. Talvez o Espírito Santo chegue a ele e diz, Isaías, eu já te mostrei tantas coisas. Eu já te mostrei tantas coisas a respeito de reis. Eu já te mostrei tantas coisas a respeito de tronos. Eu já te mostrei tantas coisas a respeito de exércitos. Eu já te usei tanto para falar com reis, com generais, com sacerdotes, com tantas pessoas, mas agora eu quero te levar a uma experiência que não diz respeito a esse tempo, mas diz respeito não só a esse tempo, mas a todos os tempos. E se você lembrar naquele dia que o anjo tocou nos teus lábios, foi exatamente para esse momento em que aquele anjo toca nos teus lábios. Isaías, prepara-te, porque eu vou te levar e você vai ver algo, e você vai descrever esse algo. E Deus leva Isaías para o momento da crucificação. E ele vê Jesus. E ele tem a revelação de Jesus. Ele vê o Filho de Deus. Ele vê um homem sem pecado. Ele vê um homem que nasceu e nele não havia pecado algum, dolo algum. Ele vê um homem que servia aos outros, que amava os outros, mas ele vê um homem agora transfigurado, por ser esbofeteado, por ser
cuspido no seu rosto. Ele vê um homem transfigurado pelos hematomas das pancadas. Ele vê um homem transfigurado pela tortura do chicote romano. Ele vê um homem rejeitado por aqueles a qual ele os curou antes, rejeitado pelos seus. Ele vê um homem e ele vai dizendo: não havia nele formosura alguma, desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, homem que sabia o que era padecer, homens a qual os homens chegavam a esconder o rosto e não faziam dele caso nenhum. Ele via a situação de Jesus agora como o mais desprezado dos homens. Ele via aquilo, e eu não sei em que dimensão Deus mostrava aquilo, mas de alguma maneira ele via. De alguma maneira ele via. De alguma maneira ele foi transportado para aquele momento, porque ele descreve isto. E ele vai descrevendo. E ele não só tem uma visão física do que estava acontecendo, porque ele diz aqui que ele então foi desprezado, ele foi rejeitado, não havia nele beleza, ele vinha como completamente desfigurado, os homens viravam o seu rosto dele. Ele não só tinha uma visão física do que estava acontecendo, mas ele também tinha uma visão espiritual do que estava acontecendo. A visão dele era muito mais ampliada. Ele diz assim: mas certamente ele tomou sobre si as enfermidades, as nossas enfermidades, e as nossas dores ele estava tomando sobre si, e nós o reputávamos como aflito de Deus. As pessoas achavam que era um homem que estava sofrendo por causa de Deus, oprimido, porque Deus estava os castigando, mas não sabiam eles que ele estava tomando sobre si as nossas próprias enfermidades. Era o que ele estava falando aqui. Ele está tentando descrever isto. As pessoas ali estavam dizendo: coitado, Deus está castigando ele, olha aí, tentou ser Deus, olha aí, Deus está oprimindo ele, agora ele está levando o castigo, o sacerdote, o sumo sacerdote está certo, olha aí, agora, olha só, tentou blasfemar contra Deus, olha aí a paga que ele está levando. Nós o tínhamos como aflito de Deus, mas não sabiam eles que ele tomava sobre si as nossas próprias enfermidades. Então ele tinha uma visão física, mas ele também tinha um discernimento espiritual do que estava acontecendo. E é isso que nós precisamos ter. E ele continua dizendo: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E vendo o estralo do chicote romano nas suas costas e pedaços das suas carnes sendo arrancados, ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele tinha uma visão e ao mesmo tempo uma revelação. E ele traz essa revelação aqui. E eu queria hoje compartilhar com você, nos próximos minutos, esse entendimento que tudo o que aconteceu na crucificação, Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Quando Jesus, antes de ser traído, lembre-se que ele era Deus, mas estava limitado a uma posição de homem. E como homem, despojou-se do seu poder como Deus. Tudo que Jesus fazia, milagres, sinais, prodígios, fazia
como nós podemos fazer? Em fé, pela ação do Espírito Santo sobre a terra. Mas nele mesmo não havia poder, a não ser o mover do Espírito sobre ele. Porque se ele fosse um Deus sobre a terra, não seria justo ao seu andar. E ele não poderia dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo de Cristo. Ele estava limitado como homem, ele tinha dores, ele tinha fome, ele tinha frio, ele sentia medo, ele sentia a dor da rejeição, ele sentia todas as limitações de homem. A diferença é que ele tinha comunhão com o Pai. Eram momentos tão difíceis na vida dele, que você vai ver nas Escrituras, que ele passava a noite inteira orando. Quem já não passou momentos difíceis na sua vida e que passou a noite inteira orando? Quem já não passou momentos difíceis na sua vida e falou, eu vou jejuar essa semana inteira? Não, por essa causa eu vou me colocar de joelhos, por essa causa eu vou jejuar. Porque a nossa limitação sabe que, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, do Deus dos céus, do Deus que fez os céus e a terra. A gente sabe que é dos céus. Então Jesus tinha isso. Então naquele momento em que ele está no Getsemane, que antecede a crucificação, ele tem o discernimento no Espírito, que o caminho era a sua morte. Que teria que haver um sacrifício, porque conhecedor das Escrituras, ele sabia que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ele sabe que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se caindo na terra, morrendo, ele cresce e dá muito fruto. Ele sabia que ia chegar um momento em que ele morreria, e sua morte seria uma morte dolorosa. Ele sabia que ele levaria sobre si, que ele seria o Cordeiro de Deus, que ele tinha a convicção que ele era o Filho do homem, que ele era o Filho de Deus, tanto que por isso ele foi crucificado. Não achavam nele nenhuma condenação, a não ser que ele se dizia ser Filho de Deus, e isto para os fariseus era uma blasfêmia. Quem se considera filho de Deus? Então ele tem um discernimento de que seria muito difícil. E lá, suando sangue no Getsemane, ele diz, se tiver uma outra forma, se tiver um outro jeito de fazer isto, passa de mim esse cálice. E o que Deus responde? Quem sabe o que Deus responde para ele? Alguém já teve esse tipo de resposta de Deus? Exatamente foi essa a resposta de Deus. Silêncio. Quantas vezes a gente já passou por algum momento e fala, Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor fala comigo. Senhor, me mostra. Quando Deus silencia, é por um motivo. É porque Ele sabe que você sabe o que tem que ser feito. Quando Deus silencia conosco, é porque Ele sabe que você sabe o que deve ser feito, e no fundo, você simplesmente não quer fazer. Não é assim? Você sabe o que tem que fazer. Você só não quer fazer porque vai doer. Você só não quer fazer porque vai custar. Você só não quer fazer porque a sua alma não quer fazer. Mas você sabe que é o certo.
E Deus simplesmente silencia. E você quer que Deus ache um outro caminho mais fácil. Você quer que Deus dê um jeitinho, faça uma exceção. Mas, Senhor, Ele é tão bonito. Só não é crente. Mas, Senhor, o negócio é tão bom. E Jesus imediatamente disse: Senhor, não é a minha vontade que tem que prevalecer aqui, mas é a tua. E ele vai para a crucificação. Ele sabia que não seria fácil. Tem muitas coisas que acontecem ali. Ele é traído, ele é levado diante do primeiro julgamento, julgamento religioso. Tentam tirar dele algo para condená-lo, não conseguem tirar, porque, como Isaías viu, ele era como uma ovelha muda, ele não abria a sua boca. O condenam da mesma maneira e o mandam para, agora, os oficiais romanos. Ninguém tem nada para acusá-lo. O próprio oficial romano se sente injusto em acusá-lo, mas não tem como, porque a pressão popular era muito grande, a pressão religiosa era muito grande para condená-lo. Evita, porque ela sabe que você ama o Senhor, e você vai falar alguma coisa dizendo: olha, Jesus te ama, pense bem. Ela não quer mais estar com você de amizade, agora ela quer ter amizades que são parecidas com Barrabás, porque as amizades de Barrabás não as constrangem, e elas querem matar você. E o povo dizia: Barrabás somos nós, Barrabás é da nossa turma. Esse aí é esquisito. Mata ele, porque a santidade dele nos agride. Mas é uma outra palavra. E levam ele para os açoites. E esses açoites tem um nome, né? Esse chicote eu falei no começo, o nome é flagrum. Ele era usado especificamente para esse tipo de tortura, chamado pelos romanos flagelação. Em romano, flagellatia, flagelar alguém. A pessoa ela era amarrada num tronco, não muito alto, como a gente vê em filmes, às vezes, de escravidão. Geralmente era amarrada num tronco mais baixo, para que as costas ficassem encurvadas. E tivesse um ângulo onde o chicote não só batesse nas costas, mas pudesse pegar também na lateral das costelas. E ali esse chicote, ele era mais curto, com ossos na ponta, amarrado ossos ou pedaços de pedras, para poder dilacerar aonde ele batesse, dilacerar a carne aonde batesse. E talvez um dos lugares mais doloridos do corpo humano para se bater, e quem já lutou boxe sabe disso, são as costelas. Porque é o lugar onde não tem musculatura para receber impacto. Bate aqui na sua costela, vê se tem músculo lá por cima. É menos musculatura, é o osso já. É aí um dos lugares que mais dói. É um dos lugares mais doloridos. E eles, então, flagelam. O que é flagelar? Flagelar é bater, torturar uma pessoa até um estado de semi-morte. Preste atenção, não pode morrer. Se morrer, fracassou. É semi-morte. E semi-consciência. Não pode perder a consciência. Então, se uma pessoa começasse a ser chicoteada,
Eles tinham também alguns líquidos junto, que se a pessoa desmaiasse ou perdesse a consciência, eles despertavam a pessoa, porque ela não podia perder a consciência. Se um soldado romano, treinado para flagelar, porque não era qualquer soldado, não podia ser um soldado de guerra, não podia ser um soldado que era treinado para matar pessoas, porque se fosse um soldado treinado para matar pessoas, ele ia fracassar. Tinha que ser um soldado treinado para flagelar pessoas. Ele era treinado para levar a pessoa à linha da morte, mas ficar do lado de cá. Se fosse um soldado normal, ele ia fracassar. E se um desses que eram treinados para flagelar, matasse alguém, ele pagava com a própria vida, porque ele fracassou no seu treinamento. Ele era castigado, dependendo, ele podia até ser morto, ou preso, ou também castigado por isto. Então eles tinham toda uma técnica, era como se fosse e levavam a pessoa a um nível de sofrimento muito alto, mas não podia morrer, porque a pessoa tinha que estar consciente para sofrer. Essa era a maneira. Então, em 1709, só por aqui, eu separei aqui, foi encontrado um exemplar desse flagrum romano, com várias extremidades e objetos, né, esses halteres, tipo ferros, ossos. Foi encontrado nas escavações de Herculano, uma cidade antiga romana, que foi destruída em uma erupção vulcânica no ano 79 depois de Cristo. Acharam exatamente um desses chicotes que era usado especificamente para a flagelação que era usada antes da crucificação romana. Então, quando esse chicote foi usado, que era quase uma antemorte, é quando Isaías olha e diz assim: por essas pisaduras, por esta dor intensa, por esse sofrimento intenso, nós fomos curados, nós fomos sarados, nossas feridas foram curadas, cicatrizadas, por cada sangramento, por cada um dos vasos que foram arrebentados, nós fomos cicatrizados. Então, quando esta revelação vem, nós temos que tomar essa autoridade contra a doença. Por que eu vou ser curado? Porque Deus quer me curar, pastor. Não é só por isto, é que eu tenho uma legalidade. Quando eu vou num juiz, quando você vai numa corte, e você diz para o juiz: juiz, eu quero isto, eu quero que o senhor decida ao meu favor. Ele vai dizer: por quê? Porque eu quero. Ele vai rir na sua cara. Ele vai dizer: não é assim, me mostre o seu direito. Me mostre um documento, me mostre um contrato, me mostre algo, uma legalidade, para que eu possa julgar de acordo com o seu pedido. E aí, eu vou contrapor essa legalidade. Quando você coloca lá um contrato, quando você coloca lá uma legalidade, o que o juiz faz? Ele dá vista à outra parte. A outra parte olha aquilo e diz: não, isso aqui é mentira, não, eu tenho outro documento aqui que abafa esse aí, ou que anula esse aí, e aí o juiz vai julgar qual é o documento que está valendo. Está comigo aqui? Você não chega no juiz e diz: juiz, eu quero isto. Ele vai dizer: por quê? Qual é a sua legalidade? Não, porque eu quero. Ele vai dizer: tu está louco, vai embora. Você tem que apresentar um documento, uma legalidade. Você tem que apresentar uma prova da sua petição. Então você não pode chegar diante da doença e dizer: enfermidade, eu quero que você saia da minha vida. Por quê? Porque Deus não quer que eu fique doente, porque eu quero. Ela não vai sair. Por quê? Porque Jesus, eu tenho um documento, e eu tenho uma testemunha. Na verdade, não tem só uma. Eu tenho: Isaías viu e escreveu, Pedro viu e escreveu,
os apóstolos viram e escreveram. Eu tenho várias testemunhas que viram e escreveram que ele foi chicoteado, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E é por causa destas pisaduras que eu posso exigir: enfermidade, sai da minha vida. E aí o justo juiz olha, e o diabo diz: não, eu botei essa doença na vida dela, porque ela foi na macumba, e ela queria casar com o marido da outra, e agora eu botei esse câncer na vida dela, e foi um demônio do câncer que está lá. E apresenta as outras razões. E aí ela apresenta: é verdade, eu fui na macumba, é verdade, eu abortei meu filho, é verdade, tudo isso que ele está falando é verdade. Ele botou várias provas contra mim. Eu só tenho um documento. Qual? No ano de tal, lá em Coconut Creek, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E um dia eu descobri que, pelas pisaduras dele, aí eu peguei essa informação e eu estou trazendo aqui, que pelas pisaduras desse Jesus, a qual eu aceitei, junto nesse pacote, eu não preciso mais ficar com câncer, mesmo com tudo isto que eu fiz. Aí o juiz, o justo juiz, o único juiz, porque só tem um juiz, o Deus Todo-Poderoso, que senta no trono de justiça, ele olha para as acusações do diabo. Ela fez tudo isso. E olha para o documento. Quanto aos pecados dela, o sangue resolveu. Quanto à doença, o chicote resolveu. Causa para ela. Pega toda a doença e fora da vida dela. É assim que funciona no mundo espiritual. Fique em pé. Quero orar por você. Não é chorando. Não é dizendo: Deus me cura, estou sofrendo demais. Não é pelas suas lágrimas. O mundo espiritual se move em legalidades. Eu não estou dizendo que você não possa chorar, mas não é o juiz, por mais que ele queira julgar a sua causa, você não vai ser pelas suas lágrimas que ele vai julgar a sua causa. Ele precisa de que você coloque para ele, municie ele de documentos, argumentos válidos. Quando você municia de argumentos válidos, o mundo espiritual tem que obedecer. Por isso eu posso chegar hoje diante de uma pessoa que está possessa por demônios e dizer assim: demônio, sai da vida dele. Não gritei o alto o suficiente, vou gritar mais alto, hein? Agora, quando eu coloco um argumento válido: demônio, sai da vida dele, em nome de Jesus. Aí, o botão é mais embaixo. Aí ele entende que não é no meu nome, não é no tom da minha voz, mas é numa autoridade a qual ele tem que se submeter. O mundo espiritual se move debaixo de legalidades, e você não basta ser crente, você tem que saber os seus direitos.
E aquele chicote, cada uma daquelas coisas lá, ó, o chicote te deu um direito, aquilo foi um presente de Deus, aquilo não foi uma tortura a Jesus, aquilo foi um presente de Deus para você. Domingo que vem você vai descobrir que a coroa de espinho não foi uma tortura, foi outro presente de Deus para você. E no outro domingo você vai descobrir que aqueles cravos foi terrível, não, mas não foi uma tortura, foi um outro presente de Deus para você, para que você tivesse legalidade e vencesse sobre a terra, e pisasse na cabeça do diabo. E o Senhor, Ele é Deus. Pastor, e aí? Então a gente vai poder mover o mundo espiritual como a gente quer? Não, meu irmão. Lembre-se que o juiz é o soberano. Agora, se foi o diabo que colocou alguma coisa, você tem legalidade para tirar. Agora, se foi Deus, você pode vir com todos os argumentos do mundo. Ele simplesmente vai dizer: a minha soberania eu não negocio. Simplesmente saiba que eu tenho o melhor para você. Então tem pessoas que passam por algumas lutas. Se foi o diabo, nós vamos usar a autoridade. Se Deus está permitindo, não adianta nada. É Deus permitindo. Como é que eu vou saber? O Espírito Santo, Ele vai trazer paz no seu coração, Ele vai te dar discernimento. Amém? Meu pai morreu. Meu pai morreu muito cedo. E eu dizia assim até para minha esposa, eu dizia: meu pai, eu sou tão ligado a meu pai, eu amo tanto meu pai. Não que eu não ame minha mãe, mas eu dizia assim, eu sou tão, meu pai me influenciou tanto que eu acho que eu podia perder qualquer pessoa, mas o meu pai vai ser muito forte para mim, não sei se eu suporto. Um dia ele passa mal, vai para o hospital. Eu vou de manhã no hospital com ele, e ele estava bem, conversando comigo. Aí: pai, o que é? Não, negócio aqui no coração, mas tudo bem, vê lá. Ele sobe o elevador, eu vou para a igreja. À noite eu tinha que voltar para trazer alguma coisa para ele, eles iam fazer um cateterismo, alguma coisa nele. Quando eu volto à noite, não me deixam entrar na visita, daqui a pouco me chamam e dizem: ó, seu pai não resistiu. Eu falei: como não resistiu? Eu deixei ele conversando aqui. E foi um choque para mim. E eu fiquei uma semana em guerra com Deus. Eu falei: Deus, eu não tive oportunidade nem de guerrear pela vida do meu pai. O diabo leva o meu pai assim, eu não tive oportunidade de guerrear, de repreender esse espírito de morte. Deus, eu conheço o mundo espiritual, eu fiquei: Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que isso? Por quê? E aí, eu já como um pastor, e não que eu estava revoltado, mas eu estava perguntando algumas coisas, e com medo também de não ofender a Deus. Você sabe como é que é aquela coisa, né? Mas estava meio revoltado. Aí o meu pastor Marco disse: pastor José, vai ter o culto fúnebre do seu pai, eu queria que você fizesse. Eu falei: eu fazer o culto fúnebre, o que eu vou falar? Eu estou com medo de falar contra Deus no culto fúnebre, de acusar Deus no culto fúnebre. E aí eu fui para a palavra. Falei: Deus, o Senhor tem que falar comigo, o Senhor me responde, pelo amor de Deus, me dá uma resposta. Por que o Senhor não deixou eu guerrear pela vida do meu pai? Por que o Senhor levou? O Senhor sabia que a única pessoa que o Senhor não podia levar era meu pai. E aí Deus me leva na Bíblia e diz assim: a vida do homem é como a erva, que nasce pela manhã e murcha no final da tarde, e é recolhida. E tu, apregoador de boas novas, cumpre o teu propósito. E tu, apregoador de boas novas a Jerusalém, cumpre o teu chamado. 2 vezes. E eu entendi o que Deus falou. Tipo assim: tem coisa que é minha, eu
levo, eu trago, é a minha soberania. E você, desculpa a palavra, mas foi o que eu entendi, faz o que eu te falei para fazer e não me perturba. Aproveita os teus dias e apregoa, pregador da palavra. Apregoa, pregador da palavra. Faz o que tu tem que fazer. E não fica me perturbando. Amém, gente?